Olá, eu sou Rafaela de Souza e faço parte da Coordenadoria de Infraestrutura. E você está acompanhando o Observe 2020, Conferência Brasileira de Pesquisa da Experiência. A seguir, a gente exibe a palestra de Thales Sanches, que está na diretoria de projetos no Todas as Letras. Natural do Rio de Janeiro, Thales Sanches vai falar sobre vieses inconscientes na pesquisa de UX. Esse tema ganha cada vez mais relevância quando conseguimos ver os efeitos desses vieses na sociedade. Vieses inconscientes são parte da experiência de toda pessoa que faz pesquisa. Tomar conhecimento e entender como minimizar os efeitos desses vieses é essencial para uma pesquisa de qualidade e para auxiliar na construção de um futuro que quebre o ciclo de injustiças sistêmicas com minorias sociais. Após a palestra, teremos uma sessão de perguntas ao vivo com Thales Sanches e um momento de debate entre participantes sobre o tema. Com vocês, Thales Sanches. Oi, gente, eu sou o Tali e a palestra de hoje, que eu estou trazendo para o Observe 2020, vai ser sobre vieses inconscientes na pesquisa de UX. Mas o que exatamente são vieses inconscientes? O nosso cérebro ele é meio que programado para guardar informações de um assunto para depois serem checados posteriormente. Então, se eu pego aquela informação, aprendo sobre aquele tópico, o meu cérebro vai guardar e depois que ele guardar, se eu for ver aquele assunto de novo, ele vai checar aquelas informações que eu já guardei e vai direcionar para aquele assunto. Então, digamos assim, que o nosso próprio cérebro, ele já meio que faz a gente criar estereótipos e alguns tipos de preconceitos, sabe? Porque está realmente na programação dele pegar uma informação sobre um assunto, guardar e depois ser checada de forma inconsciente. Isso é feito para upar energia e tal, para poder fazer o nosso corpo ter um melhor funcionamento. Aí, como é que vai funcionar a dinâmica dessa palestra? Eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de vieses e depois eu vou trazer esses conceitos, esses vieses, de como eles podem impactar a vida da pessoa pesquisadora no dia a dia. Então, a primeira é a viés da afinidade. O viés inconsciente da afinidade, basicamente, é quando a gente tem a tendência de avaliar melhor aquelas pessoas que se parecem mais conosco. Significa que se eu sou uma pessoa branca, cis, hétero, sem deficiência, e na equipe só tem pesquisadores, pessoas pesquisadoras brancos, cis, héteros, eu vou tender a avaliar melhor outras pessoas que também são brancas, cis, héteros. Então a gente pode ter essa tendência de avaliar as pessoas que fazem parte de vivências sociais próximas às nossas. A gente vai ter essa tendência de avaliar, de pesquisar, entrevistar melhor pessoas que têm até gostos parecidos com a gente. Pode ser uma espiritualidade próxima, pode ser um hobby próximo, pode ser do mesmo recorte social. Uma pessoa negra, por exemplo, ela vai ter uma tendência a avaliar melhor numa pesquisa uma pessoa participante também seja negra. Então, assim, é algo que todos nós estamos que todos nós podemos cair nessa armadilha. Outro exemplo, por exemplo, nos testes de habilidade que são feitos para testar algum produto. A gente seleciona personas, aí mesmo que a gente tente selecionar pessoas diversas, eu quero uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência, uma pessoa trans para fazer esses testes, para tentar diversificar o resultado, a pessoa pesquisadora vai tender a avaliar e prestar maior atenção nas pessoas que tiverem, digamos assim, essas características em comum, essas vivências próximas, sabe? Essas visões próximas. Isso é uma armadilha para qualquer pessoa pesquisadora, porque a gente tem que entender a pessoa, né? A gente tem que pesquisar a pessoa, entender ela, tirar o maior número possível de insumos, de informações dela, e o nosso cérebro pode fazer a gente tirar mais insumos de uma pessoa mais parecida com a gente do que mais diferente da gente, que na verdade é o contrário, né? A gente deveria se forçar a aprender mais de que tem uma vivência bem mais diferente da nossa para poder tornar as pesquisas mais inclusivas. Então, basicamente é assim que funciona o viés da afinidade, de a gente tender a avaliar melhor uma pessoa por ela ter visões, por ela ter vivências parecidas da nossa. O segundo viés que eu vou falar hoje é o viés da percepção, ocorre quando as pessoas acreditam em estereótipos, mesmo se que não tenham base concreta de fato. A percepção de estereótipos é basicamente essa visão estereotipada que a gente tende a ter de algumas pessoas. Eu vou pegar, por exemplo, eu conheço muitas mulheres trans que logo depois que se assumiram, colegas e tal, os homens cis, vieram falar sobre sexualidade com a pessoa, sexo e esses assuntos, porque existe um estereótipo de que mulher trans e travesti
trabalha com um profissional do sexo, que elas entendem desse assunto. Então, existe esse estereótipo muito grande também, que está inclusive na nossa sociedade. Então, novamente, se eu estou selecionando pessoas para fazer uma entrevista, e eu vou pensar, ok, essa pessoa tem tanto isso de conhecimento desse assunto, ela tem tanta afinidade com esse assunto. Se eu estou desenhando um produto relacionado a essa parte, pegando um exemplo, né, de sexo e tal, a gente pode tender a querer chamar muitas mulheres trans, porque a gente tem esse estereótipo na nossa cabeça de que essas pessoas entendem muito do assunto e você falar com a pessoa e ela não entende. Então a gente também tem que tomar muito cuidado com esse estereótipo que a gente tira da cabeça, que a gente acha que a pessoa é aquilo, ponto final, por convenção social e sem ter nenhuma base concreta desses dados, sabe? Porque como a gente trabalha muito com dados, a gente tem que tomar muito cuidado também com essa questão. Então o viés da percepção é basicamente a questão do estereótipo. A gente criar estereótipos de pessoas. Um outro exemplo que eu posso dar, eu trabalhei num jogo de impacto social, onde a gente queria trazer muita diversidade. Só que a gente não estava fazendo pesquisa. Chegou ao ponto que a gente começou a criar personagens negras naquele estereótipo da mãe solteira, negra, gorda, que é barraqueira, sabe? Que tem em muitos filmes. Então, inicialmente, a gente tinha uma iniciativa, a gente tinha a gente tinha uma boa intenção, mas sem pesquisa, sem todo esse processo de entender o que são os viés inconscientes, a gente acabou caindo no viés da percepção, que é o do estereótipo, e a gente acabou criando personagens. E a gente acabou tirando depois, porque ia atrapalhar a experiência do produto. Então, esse é o viés da percepção. A gente tem o viés confirmatório, que é basicamente quando a gente procura informações que confirmem nossos estereótipos. Mesmo que a gente tenha vários dados, a gente só vai acreditar naquilo que vai confirmar o nosso preconceito. Novamente, a gente que trabalha com dados, a gente precisa sempre ter uma versão, digamos assim, de entender todo aquele contexto, toda aquela situação, e na hora de analisar aqueles dados, evitar o viés confirmatório de só analisar, só levar em consideração alguma coisa que está no nosso viés confirmatório, que possa, digamos assim, refletir um preconceito nosso. Então, o viés confirmatório está muito ligado nessa questão de você procurar, procurar, no caso, só informações e dados que vão confirmar esses estereótipos para a gente ter mais certeza que a gente está certo e tal. Porque, digamos assim, abrir a cabeça, entender que a gente está errado, entender toda essa como é que os viés funcionam na nossa cabeça, entender que a gente vive numa sociedade racista, transfóbica, LGBTfóbica, machista, é complicado, sabe, para muitas pessoas de início. Então tem que ter muito isso em mente para não se deixar cair por isso. E basicamente a gente também tem o efeito auréola, que é basicamente a propensão de, a partir de uma característica positiva de uma pessoa, você avaliar ela positivamente como um todo. Um exemplo que eu gosto muito de dar, que é a minha professora do curso Gestão da Inovação Social que eu fiz, ela trabalhou por 9 anos em equipe dedicados à causa humanitária, que tiveram vários casos de assédio a mulheres nesses acampamentos, sabe? Então não é porque uma pessoa trabalha com algo social, trabalhar com causa humanitária, que ela completamente é essa pessoa, digamos assim, mas é aquela pessoa super ética, sabe? Então, não é porque uma pessoa é trans, por exemplo, que ela vai necessariamente ser uma biblioteca sobre experiências de como ser uma pessoa trans, sabe? Nem todo mundo tem saco para ficar produzindo conteúdo sobre isso. E aí tem muito essa questão de avaliar, de por causa de uma característica positiva de uma pessoa, você avaliar ela positiva como um todo. Não é porque aquele profissional faz um ótimo trabalho técnico que essa pessoa vai ser uma ótima pessoa na parte comportamental, emocional, de inteligência emocional, sabe? Porque cargos de gestão, por exemplo, cargos mais altos geralmente tendem a pedir muito preparo emocional, de inteligência emocional, habilidades comportamentais e menos técnica. Mas as pessoas ainda tendem a colocar pessoas com muito boas técnicas em cargos assim que na verdade são mais para a inteligência emocional e passar para esse conhecimento mais da parte comportamental. Então, esse, por exemplo, é o efeito auréola, de você avaliar positivamente uma pessoa como um todo por causa de uma característica positiva dela. A gente tem também o efeito em grupo, e o efeito de grupo, ele é basicamente você ter a tendência a seguir um comportamento de grupo, não sair do padrão. Então, por exemplo, quem é LGBT, quem faz parte da sigla LGBT+, sabe muito bem do que eu tô falando, porque você nasce numa sociedade hétero cis, você não se vê representado em nenhum lugar, não vê o que você é em nenhum lugar. Então, para não sair desse padrão, você vai tentar
digamos assim, se encaixar nesse padrão de comportamento de grupo. E outro comportamento que resume muito bem o que é o efeito em grupo são as filas. Que aqui no Brasil, o pessoal não pode ver uma fila que já quer entrar na fila, e não sabe nem do que a fila se trata e tal, e vai lá e quer participar da fila. Só depois que pergunta, a fila de que isso aqui, né? Pois é, então isso acontece bastante. Na hora de pensar em grupos focais também, como é que eu organizo um grupo focal? A gente também tem que pensar nessa questão, que eu quero colocar pessoas diversas naquele grupo focal para fazer uma análise, fazer um teste, quem sabe. Essas pessoas vão ter tendências a tentar agir de forma homogênea. Vão tentar seguir um padrão parecido, tentar se enquadrar realmente nesse grupo em questão de comportamento. E às vezes você vai perder uma observação ou alguma informação importante que você podia ter pego lá por essa tendência das pessoas terem esse efeito de grupo, elas quererem se encaixar em algum padrão de grupo, né? Esses são alguns dos viés inconscientes e alguns efeitos em grupos. Agora eu vou falar rapidinho sobre preconceito e discriminação. Preconceito é basicamente uma ideia pré-concebida de algo. Eu encontrei aquela pessoa, vi aquilo, da minha cara, com os dados que eu já tinha aqui na minha cabeça, acessando os viés inconscientes, eu já peguei aquela informação e trouxe aquela informação na frente aquilo sem conversar com a pessoa. Isso é preconceito. Discriminação é a ação decorrente do preconceito. Ou seja, a pessoa ser, digamos assim, julgada, ser ofendida, sofrer violência por ela ser quem é. E aí, nesse grupo, por ela ser quem é, de discriminação, a gente tem LGBTfobia, que é a discriminação recorrente da pessoa ser LGBT, aí tem lesbofobia, tem homofobia, tem transfobia. É importante ressaltar que uma coisa é o preconceito que a pessoa sofre pela orientação que ela tem, pelo que ela se atrai. Ou seja, ela é uma lésbica, se atrai por mulher que se atrai por mulher, ou bi, ou gay, pelo que a pessoa sente atração. Outra coisa é a transfobia, que é quando a pessoa sofre preconceito pela identidade de gênero dela, por ela não se identificar com um gênero que foi imposto ao nascer, que a sociedade colocou nela ao nascer e se identificar com outra. Isso é transfobia. Então são coisas diferentes. Aí a gente tem, por exemplo, racismo, que ele é o preconceito, a discriminação a partir da questão racial, étnica da pessoa. A gente tem o capacitismo, que é da questão da pessoa com deficiência sofrer discriminação por ser quem é, ou ser menos por ser quem é, sabe? Como se pessoas com deficiência fossem capazes. E basicamente o machismo. E o machismo, ele funciona como aquele conjunto de características masculinas é superior a essa característica a esse conjunto de características femininas. É basicamente isso. É você pegar o que se entende por mulher, o que se entende por homem, e colocar que aquilo que se entende por homem é mais importante do que aquilo que se entende por mulher. Mas tem muito mais a se aprofundar sobre isso e tal. E eu queria fechar para falar da importância da gente pensar sobre isso, porque a gente vive, como eu falei no início da palestra, a gente vive realmente numa sociedade que é racista, que é LGBTfóbica, que é capacitista, e o nosso cérebro, ele já guarda essas informações para a gente criar preconceitos, criar estereótipos, avaliar ou melhor outras pessoas. Então é difícil no início para muitas pessoas que não têm tanta familiaridade com esse assunto entender essa questão de que elas precisam ter isso em mente para se tornarem boas pesquisadoras. Porque quando a gente está falando de pesquisa, a gente está falando de empatia. Eu sei que a questão de antropologia não fala tanto assim, mas da parte de design a gente fala muito de empatia, de se colocar no lugar do outro, de se entender o outro, entender aquela realidade, aquele contexto, para gerar aqueles dados e a partir daqueles dados futuramente dar para a equipe de design ou a própria pessoa continuar seguindo com o trabalho e conseguir desenhar melhores soluções, melhores produtos, experiências, serviços para essas pessoas, para tornar os produtos mais inclusivos, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessas armadilhas. Eu fico por aqui então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou muito direto ao ponto e tal, então depois quem tiver perguntas, manda pelo Observe mesmo, manda pelo Slack. Eu estou à disposição aqui. Quem quiser meus contatos pode procurar por Thales Sanches. Eu estou na LinkedIn, no Twitter também, só que eu acabo usando mais o LinkedIn. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.